Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é o liberalismo, né? O liberalismo econômico, político. O que vem a ser o liberalismo? Para a gente falar sobre liberalismo, nós temos que reportar um pouquinho ao passado, falar um pouquinho sobre o que veio antes, que era a questão do mercantilismo. Né? O que era o mercantilismo? O mercantilismo eram práticas adotadas pelos reis europeus, né, que proporcionava a esses reis acumular riqueza, ou seja, tudo era praticamente voltado para a riqueza do rei, ou seja, do Estado. Então, lá no mercantilismo, se vocês lembrarem, tinha algumas características que deixava bem claro a intervenção do Estado na economia. Esse Estado centralizado na figura do rei. Então, se vocês lembrarem, tinha a questão da balança comercial favorável. O que era a balança comercial favorável? Vender mais, ou seja, exportar mais, comprar menos, importar menos. Principalmente a questão do metalismo, que foi a procura desenfreada nas colônias dos países europeus, né, as suas colônias, principalmente na América, que teriam que ter ouro e prata, porque dizia assim, quanto mais ouro e prata um país tivesse, mais poderoso e rico ele seria. Então tem essa questão do metalismo, a questão também da proteção, né, da proteção da questão dos impostos, ou seja, nacionalização das suas mercadorias, valorizar o que é produzido no país e dificultar aquilo que vem de fora, ou seja, aumentar as taxas de importação dos produtos que chegam ali para serem vendidos. Então, gente, o liberalismo ele veio justamente para ser uma oposição. Né? O liberalismo é um conjunto de pensamentos, ou seja, uma doutrina que surgiu no século XVII, mas ela vai se consolidar no século XVIII. Né? E o apogeu dela vai ser, o ápice dela vai ser na Revolução Industrial, lá no finalzinho do século XVIII e início do século XIX. Tá certo? Então, o liberalismo seria a liberdade individual, a busca, a defesa. O que os considerados liberalistas defendiam? Eles queriam a liberdade individual, uma liberdade baseada na você ter liberdade econômica, política, econômica, religiosa. Então, era isso, uma liberdade de ideias. E, basicamente, essa liberdade na política, na religião, era uma tentativa de limitar, diminuir cada vez mais a intervenção, a mão do Estado. No caso que a gente está falando, a mão do rei. Então, o liberalismo ele veio combater as ideias, aquilo que era feito no antigo regime. O que era o antigo regime? A monarquia, né, centralizada ali, né, no regime político da monarquia, centralizada na figura do rei, onde o rei tinha praticamente poderes que se estendiam a tudo, a economia, a política, a religião. Então o rei comandava tudo, o rei na figura do Estado, o rei representava o Estado. Então o liberalismo ele veio para simplesmente contradizer, ou seja, ser uma oposição a essas ideias, tá certo? Gente, dentro da questão do liberalismo, nós estamos falando de uma forma mais resumida, nós temos o inglês John Locke, filósofo inglês, considerado um dos pais do liberalismo. Então, foi através desse filósofo inglês que começou, né, essa divulgação dessas ideias contra a figura centralizada do Estado, que é a figura do rei. Nós temos aqui tipos de liberalismo. O liberalismo clássico, que é esse que a gente está falando, pode ser dividido em liberalismo político e liberalismo econômico. Chamamos de liberalismo clássico aquele que surgiu lá dos ideais dos filósofos liberais, século XVII e século XVIII, contra o antigo regime, que a gente acabou de falar. Né? Ou seja, qual que era a ideia principal? O que eles buscavam? A livre iniciativa individual.
né, tanto na economia, como na política, como na religião. Então, era uma liberdade individual. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre liberalismo político. O pensamento liberal, em geral, visava acabar com a opressão, com essa mão pesada, né, do Estado, representado aí pelo rei, sobre a vida das pessoas, tanto nos aspectos políticos e econômicos. Para tanto, era necessário abandonar a visão medieval de governo, ou seja, era preciso, pessoal, tirar esse poder do rei, que representava, entre aspas, né, o Estado, porque na verdade todos nós sabemos, vocês já estudaram sobre isso, que praticamente quase nem todos os reis se preocupavam com o bem-estar dos seus súditos, né? Primeiro eram os seus interesses, os interesses de poder, o interesse de riqueza, de prestígio, e não preocupavam muito aí com a população, com seus súditos. Então tinha que acabar com essa ideia, né? E então o governante, ele representado aí na figura do rei, aqui fala assim, ó, e restrito o governante severo o controle da economia por parte do Estado, como ocorreu no mercantilismo, que a gente acabou de falar, em que os governos promoviam as ações da economia baseadas no comércio e na exploração de colônias. Falei da questão do metalismo, da balança comercial favorável. Então o rei, gente, praticamente controlava tudo. E é isso que, na verdade, foi, de uma certa forma, é isso que foi justamente a base do liberalismo, ou seja, acabar com essas ideias do antigo regime, né? Com essa visão aí de que o rei era o todo-poderoso e mandava em tudo. Não, as pessoas precisam ter liberdade individual, tá certo? Na questão do liberalismo político, gente, nós temos a figura desse carinha aqui, né? Bonitinho, gente. O Charles de Montesquieu. O Charles de Montesquieu foi um filósofo francês, né? Que basicamente foi aquele que deixou claro que o poder tinha que ser dividido em 3 partes. Né? Então, os liberais modernos adotaram uma visão política baseada no republicanismo ou no parlamentarismo, que são sistemas de governo que a gente tem até hoje. O Brasil, inclusive, é uma república. Lá na Inglaterra, nós temos o sistema do parlamentarismo, mas isso a gente vai falar depois. Esses sistemas políticos permitiam a divisão dos poderes, e aí, pessoal, vai retirar do rei, né, do monarca, o poder absoluto. Então, o rei não vai ter mais esse direito total. Ele vai ter que se conformar com a questão da divisão dos 3 poderes. Então, foi o filósofo francês de Montesquieu que foi um dos pensadores que influenciou esse liberalismo através da divisão do poder em 3 poderes. Ou seja, ele dividiu em 3 poderes. Poder legislativo, né, vão criar as leis. Poder executivo é um governo que vai executar as leis e governar a cidade ou o país, e o poder judiciário, que atua quando o cidadão infringe as leis estabelecidas ou entra em conflito com os interesses do cidadão ou do Estado. Então, gente, isso é importantíssimo, que é assim que é regido, né, um país democrático, ou seja, a democracia, ela parte desse princípio. Você tem uma Constituição, você tem uma pessoa que preside, que você governa esse país, mas ele não governa com a concentração de todos os poderes. Pelo contrário, ele tem que respeitar essa divisão. Legislativo faz as leis, executivo vai executar essas leis. Então, o legislativo faz as leis, o executivo executa as leis, e o judiciário, ele vai perceber, ele vai ficar ali olhando para ver se essas leis estão sendo descumpridas, né? Se alguém está saindo fora da lei, tá certo? Ou se entra em conflito com o Estado. Então, é basicamente isso o liberalismo político, a divisão do poder em 3 poderes. Então, a figura do rei, essa questão do rei, do monarca, ter todos os poderes nas suas mãos, isso vai ficar no passado.
Não estou dizendo, gente, que a gente não tem, né, isso é um assunto que a gente tem que falar depois, mas existem até hoje, infelizmente, países onde não há a democracia e o poder está na mão de um ditador, mas isso é para depois. O liberalismo econômico. No campo econômico, foram as ideias do filósofo e economista inglês Adam Smith, tá? O Adam Smith século XVIII, aqui está o Adam Smith, essa figurinha bonitinha aqui, e o que é o liberalismo econômico? É que o Estado não tem que xeretar na economia. O Estado não tem que intervir na economia. Ele chama isso de livre iniciativa dos cidadãos. Os cidadãos, as pessoas são livres para produzir, fazer comércio e são responsáveis por si mesmos. Gente, isso é o que acontece hoje, que a gente vai falar um pouquinho do neoliberalismo. Mas o liberalismo é basicamente o seguinte: se você vai comprar uma roupa, se você vai comprar um sapato, se você vai ao shopping, se uma loja vende um produto de um preço e a outra de outro preço, não é o governo, não é o Estado que controla o preço de um óculos, de um sapato, de um jogo de videogame, não é isso, é o próprio mercado. Então, por isso que existe uma coisa chamada concorrência. O que é a concorrência? Então, os próprios empresários, o próprio mercado é que estabelece, que vai estabelecer esses preços. E cabe a nós, consumidores, correr atrás daqueles que oferecerem o melhor preço. É o que a gente chama da lei da oferta e da procura. O que é essa lei da oferta e da procura? A lei da oferta e da procura é o seguinte: quando a oferta de um produto é maior do que a procura por esse produto, a tendência é que os preços possam cair. Quando a procura por um produto é maior do que o que está no mercado, do que a oferta, a tendência é que os preços subam. Então, só para vocês entenderem, no auge do calor, né, que foi o ano passado, espero que esse ano não seja tão quente, mas vamos supor, aí as pessoas ficam desesperadas, né? Vai aumentar a procura por ar-condicionado, por ventiladores, por climatizadores. Então, quando você vai nas grandes redes de lojas para comprar, se você encontra um preço, e as pessoas também, está todo mundo procurando, né? Ar-condicionado, climatizador, ventilador, o que vai acontecer? Os produtos vão começar a ser em menor número do que a procura daquelas pessoas. Então, tem mais gente procurando por ar-condicionado, climatizador, do que tem disponível no mercado. O que vai acontecer? É evidente que o próprio mercado os empresários vão perceber que a procura é muito maior que a oferta e esse preço vai subir um pouquinho. Por quê? Porque tem muita gente desesperada comprando o mesmo produto. Então, gente, hoje a nossa economia, a maioria dos grandes países, é assim, é a lei da oferta e da procura. O governo praticamente não intervém nessas questões, tá? Então era isso que o Adam Smith queria. O Estado não tem que intervir na economia, ok? E para a gente fechar aqui, a gente tem uma coisa chamada neoliberalismo. O que é neo? Um novo liberalismo, né? Um novo conceito do liberalismo clássico que a gente acabou de ver. Ele começou ali por volta da década de 70 e qual que é o que ele defende? Defende uma maior autonomia, uma maior independência dos cidadãos, tanto na política como na economia. E pouca intervenção estatal. Então, presta atenção. O neoliberalismo ele é diferente do que o Adam Smith defendia. O Adam Smith defendia que o Estado não tem que intervir de forma alguma. Só que as coisas modificaram. Então, lá na década de 70, surgiu uma nova forma de ver esse liberalismo, chamado neoliberalismo, que defende o seguinte, que a economia ela deve ser baseada no livre jogo das forças do mercado, que eu acabei de falar, a lei da oferta e da procura, e uma pouca intervenção estatal. Então, segundo eles, se for dessa forma, isso vai garantir o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. O objetivo é estimular o desenvolvimento econômico, dando ênfase, quer dizer, caracterizando e dando muita importância à não interferência do Estado na economia. Aí você vai falar assim, Lenise, mas você acabou de dizer
que lá o Adam Smith falava o seguinte, para não intervir. E o neoliberalismo fala que é uma intervenção pouca. Gente, só para vocês entenderem, a gente vive a lei da oferta e da procura, que eu acabei de dar o exemplo. E o que é, inclusive o Brasil adota o neoliberalismo, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente, né? E ele adotou lá na década de 90, né? Nos anos de 92, e ele adotou esse neoliberalismo. Então o Estado ele só vai interferir, preste bem atenção, o Estado só tem um certo controle das 3 tarifas básicas da nossa vida: água, luz e telefone. Então, a água, luz e o telefone ainda tem, através das agências reguladoras, a intervenção do Estado. Ou seja, essas agências reguladoras vão ficar ali vigiando, né? Se as operadoras querem aumentar o pacote, alguma coisa de telefone ou internet, elas é que vão decidir se pode ou não, se elas têm esse direito. A mesma coisa da agência reguladora aí da energia elétrica. Quer ter um aumento, então tem que provar o porquê que quer ter o aumento. A água, a mesma coisa. Em relação, vocês devem estar perguntando também, e a gasolina? Bom, a gasolina, na verdade, não é bem o governo, né? Na verdade, a gasolina, o Brasil não é ainda autossuficiente e acompanha o mercado internacional. Então, aqui, se o barril do petróleo aumenta lá fora, automaticamente isso chega aqui também. Tá bom, gente? Então, guardem bem isso aqui. Neoliberalismo é uma nova, é o que praticamente quase todos os países do mundo praticam, né? Um conceito novo em relação àquele liberalismo clássico. E a autonomia dos cidadãos, tanto no setor político e econômico, mas com uma pouca intervenção estatal. Tá? Então, isso aqui é só para clarear, é um resumo, né, para ficar fácil para vocês entenderem. E aqui, né, nós temos aqui uma figura para representar o neoliberalismo. Que o neoliberalismo, de uma certa forma, ele privilegia as grandes empresas, né? Os grandes conglomerados aí acabam tendo muito mais direitos do que os próprios trabalhadores, né? É complicado, mas infelizmente é o que a gente vive. Então, eu espero que vocês tenham entendido bem essa explicação, é um resumo, né, para que fique claro, e eu espero que vocês estejam se cuidando dos outros também, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima.